Valdemar Costa Neto deixou bem claro qual é o jogo dele para 2026: montar alianças e juntar gente. Sim, inclusive com o Centrão e até com eleitores mais à esquerda. Para muita gente isso soa absurdo e o próprio Bolsonaro não engoliria fácil. Mas convenhamos, não é como se Bolsonaro nunca tivesse governado com o Centrão, né? A memória é curta. A estratégia de Valdemar é pragmática. Se a direita quiser uma candidatura forte, não só viável, mas realmente capaz de ganhar, vai precisar compor com partidos grandes. Por quê? Porque em eleição real não basta ter popularidade. Tem que ter tempo de TV, tem que ter dinheiro de campanha e, se vencer, tem que ter base no Congresso para governar, senão vira refém do sistema no primeiro mês. Fingir que dá para vencer sozinho pode até soar bonito na internet, mas não fecha na vida real. E negar essa realidade agora só serve para enfraquecer o campo da direita. Enquanto isso, a esquerda aparenta caminhar para uma candidatura única ou quase única, com estrutura e disciplina partidária, algo que a direita raramente tem. O ponto do Valdemar é simples: sem aliança forte, a direita chega em 2026 mais fraca. Com aliança, pelo menos disputa de igual para igual. E os próximos meses vão mostrar quem tem peso político e quem está só fazendo barulho. No fim, o que Valdemar está fazendo é ler o cenário como ele é, não como alguns gostariam que fosse. Pode desagradar, pode gerar chiado, mas é a análise mais pé no chão que já apareceu até agora. Peço que você assista esse vídeo até o final. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante. Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michelle tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michelle, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos, no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso vai acontecer no tempo certo. Até lá, vamos concentrar os nossos esforços em apontar para o verdadeiro culpado pelo caos que está o nosso país, que é o atual governo. Eu sei que você também sofre com meu pai nessa situação desumana em que ele se encontra. Então imagina a gente da família como é que está sofrendo há anos com tudo isso. Mas vamos ter fé, porque Deus está no comando de tudo e no tempo dele as coisas vão melhorar. Eu entendo a frustração, às vezes até a revolta, quando você vai cobrar um parlamentar ou uma liderança política para fazer alguma coisa que resolva. Nós somos pessoas públicas e temos que ser cobrados, sim, mas cobrados para fazer alguma coisa que seja eficaz e que nós, por algum motivo, não estejamos fazendo. Não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Se tiver, você me avisa aí que eu sou o primeiro a querer usar. O que tem é um conjunto de coisas que estão sendo feitas e precisam continuar sendo feitas, mesmo que num primeiro momento, aparentemente, não resultem em algo concreto. Mas essas várias iniciativas, como CPI, impeachment de ministro, projeto de lei, audiência pública, entrevistas, manifestações, abaixo-assinado, denúncias em órgãos internacionais de direitos humanos, você, aqui nas suas redes, postando sobre o careca do INSS pagando propina para o filho do Lula com dinheiro roubado dos aposentados, sobre o roubo nos Correios, o apoio do Lula a ditaduras e a grupos terroristas como o Hamas, enfim, conscientizando os seus seguidores e tantas outras medidas surtem efeito, sim. Com relação ao meu pai, todos vão poder contar dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos que testemunharam um homem honesto ser condenado pelos seus próprios inimigos, mesmo sendo inocente, e para isso eles destruíram a democracia, rasgaram a Constituição, inventaram crimes, perseguiram e destruíram famílias humildes e trabalhadoras. Mas vai poder contar também que participaram, que fizeram alguma coisa para que esse cenário mudasse, para que o Bolsonaro e tantos outros inocentes ficassem livres, e que deu certo. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu só vejo o caminho da política. E a gente tem uma batalha decisiva nas eleições desse ano. E a gente vai vencer porque tem a convicção que tudo isso é um projeto de Deus para transformar o Brasil numa grande nação de verdade, onde a gente possa viver muito melhor, com segurança, felicidade e respeito. Para isso acontecer, eu quero fazer um pedido para você que chegou até aqui nesse vídeo. Me ajude. O nosso inimigo não está na centro-direita.
Use a sua rede social para convencer os seus seguidores de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que é exatamente nos estados em que a esquerda governa há vários anos, que tem mais violência, mais pobreza, mais corrupção, onde a educação tem os piores índices, onde falta Tilenol e até esparadrapo numa UPA. É isso que o PT entrega para o povo. E quem já votou no PT em outras eleições não vai ser enganado mais uma vez pelas mesmas mentiras e as mesmas falsas promessas deles. Se você dedicar o seu tempo inteiro para atacar um deputado ou um senador que vota tudo com a gente, que defende as mesmas causas que nós, que faz postagens aqui nas redes sociais sobre vários assuntos importantes para as nossas vidas, eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É a esquerda. Eles pagam robôs com dinheiro público para fazer esse trabalho de atacar parlamentares de direita. E você ainda vai ficar ajudando eles? Nesse momento, eu te peço, vamos colocar nossas diferenças menores um pouco de lado. Vamos focar naquilo que nos une, porque antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o nosso Brasil das garras da esquerda. E nós só vamos conseguir isso unidos. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós muito representa. Obrigado. A direita deve assumir o comando do TSE em 2026, e isso pode mudar bastante o cenário eleitoral. Vale dividir a análise em 2 perguntas básicas. Quem vai comandar a justiça eleitoral no ano da eleição e por que, mesmo assim, a direita não terá vida fácil no TSE? Todo mundo sabe que quem controla a eleição no Brasil é o TSE. Em 2022, ele foi presidido por Alexandre de Moraes, e ninguém esqueceu o show de imparcialidade da época, coroado com a cena dele comemorando a vitória do Lula. Agora o cenário muda. Em 2026, quem assume a presidência será Nunes Marques, com André Mendonça como vice, ambos indicados por Bolsonaro. Isso já dá outra expectativa. Nunes Marques, segundo bastidores e reportagens, quer um TSE menos invasivo na política, com menos interferência do judiciário em disputas eleitorais e mais respeito ao acirramento natural da democracia. Se isso se confirmar, é uma ótima notícia. Só essa postura já é o inverso do que Moraes fez em 2022, quando puxou censura, inventou conceitos jurídicos exóticos, como a tal desordem informacional, restringiu liberdade de expressão e atuou de forma claramente alinhada aos interesses da esquerda e da campanha do Lula, com quem travou uma guerra contra o bolsonarismo por 4 anos. Mas aí vem a pergunta prática. A direita vai dominar o TSE? A resposta sincera é, não é bem assim. Primeiro, porque tanto Nunes Marques quanto André Mendonça são juízes técnicos. A expectativa não é que o TSE vire de direita, mas que volte a ser justiça, o que já seria uma revolução. Segundo, o que decide um tribunal colegiado não é só a presidência, mas a composição total. E segundo análises de juristas, a maioria dos ministros em 2026 deve ser formada por nomes indicados por Lula, incluindo gente próxima de Moraes e Flávio Dino. Ou seja, mesmo com 2 ministros indicados por Bolsonaro na chefia, a luta será voto a voto. Vai ser preciso construir maioria, negociar, enfrentar embates internos. Isso é bom? No mínimo, é melhor do que ter um TSE com mão de ferro e pensamento único. Um tribunal dividido força debate e dá alguma chance de decisões justas para os 2 lados, algo que não existiu em 2022. Resumindo, só o fato de sair Moraes e entrar Nunes Marques já é um avanço enorme para a democracia. Não significa que a direita terá tapete vermelho no TSE, mas ao menos não será submetida ao clima de censura, perseguição e criatividade jurídica que marcou a última eleição. E só isso já muda o jogo. Assim como você, eu também tenho uma grande dificuldade em acreditar nas pesquisas hoje em dia, principalmente essas pesquisas para eleições, principalmente para presidente, governo, prefeito, até porque está mais do que comprovado que esses grandes institutos de pesquisa, eles têm uma tendência a favorecer aqueles que mais depositam dinheiro no caixa delas. Essas pesquisas, essas instituições fazem contratos gigantescos com o governo federal, com governos estaduais e, obviamente, elas vão tentar sempre manipular os números de forma a favorecer aqueles que estão colocando dinheiro no bolso deles. É por isso que a gente tem essa discrepância absurda entre os resultados das pesquisas e o que sai nas urnas. Diferenças de até 20 pontos percentuais de grandes instituições, como o Datafolha ou a Quest.
Por isso que eu gosto de olhar sempre o que as pesquisas, os institutos que não têm contratos com o governo, esses institutos que não têm contrato com a União, com o governo do Brasil, governadores ou prefeituras, o que elas falam? Estas pesquisas tendem a ser mais próximas da realidade. E um instituto que se enquadra nessa descrição que eu acabei de mencionar é o Polymarket Brasil. E ultimamente ele tem soltado algumas pesquisas que a gente repara que bate muito bem com o que a gente está percebendo no dia a dia. Eles acabaram de soltar uma pesquisa para a presidência do Brasil, colocando lá o nome do Flávio Bolsonaro e do Lula. E olha o resultado dela. Intenção de voto no primeiro turno presidência de 2026. Foi feita uma pesquisa de 19 a 22 de dezembro com 2.800 pessoas, a margem de erro de 3 pontos. E aqui está Lula 35 e Flávio Bolsonaro 35, e aqui está o gráfico. Olha que curioso. Lula e Flávio empatados no primeiro turno. Tudo bem, vamos dar uma olhada agora como que ficou o segundo turno. Essa pesquisa também apresentou no segundo turno, como vocês podem ver, o mesmo número de pessoas, Flávio Bolsonaro com 42 e o Lula com Flávio Bolsonaro com 44, Lula com 42. Então, a gente começa a perceber um crescimento real ao Flávio, porque aconteceu algo que não, até então, né, até antes da nomeação, da indicação dele pelo Bolsonaro, não poderia ser quantificado. Qual seria o impacto real da oficialização do apoio do Bolsonaro a um candidato? Todos acreditavam que se fosse com o Tarcísio ia explodir de votos. E muitos achavam que com o Flávio Bolsonaro ou outras pessoas não aconteceria ao mesmo tempo, a mesma coisa. Subestimaram mais uma vez o impacto do nome do Bolsonaro numa indicação. Pesquisas recentes, saiu no Poder Data, a maioria da população prefere o governo Bolsonaro do que o governo Lula. Foi uma diferença pequena, né? Acho que foi 39 a 38, mas mesmo assim, há uma parcela gigantesca da população que prefere o governo Bolsonaro ao governo Lula. E o que essas pessoas vão fazer na próxima eleição se elas preferem o governo Bolsonaro ao governo Lula? Simples, votar em quem Bolsonaro indica. Eles verão ali uma continuidade do governo do Bolsonaro, percebendo que agora o Brasil está quebrado. Resultado disso está aqui, ó. Segundo turno, de acordo com a Polymarket, Flávio Bolsonaro está na frente do Lula. Eu falo isso sem o menor medo de errar. Sim, no início, o governo do PT festejou, achou que seria fácil, poderiam facilmente derrubar Flávio Bolsonaro. Só que algo começou a acontecer. A militância, que até então estava dormente, até por uma falta de indicação, por uma falta do norte na bússola, começou a trabalhar ativamente nas redes sociais. A gente vê o tempo inteiro postagens do Flávio Bolsonaro. Ele subiu, sei lá, acho que 800 mil números de seguidores, ou 1 milhão, e não para de crescer. E deu entrevistas em vários lugares onde as pessoas olharam, porque até então eles tinham uma imagem do Flávio Bolsonaro que a imprensa tinha construído, uma caricatura, assim como foi feito com o Jair Bolsonaro. Só que assim que o Flávio começou a dar algumas entrevistas, foi no SBT, as pessoas viram ali um equilíbrio, um raciocínio lógico, uma pessoa ponderada, equilibrada, e começaram a destruir certas barreiras que tinham sido construídas pela extrema imprensa brasileira. E aí, como resultado, tá aqui, ó, 44 a 42 na Polymarket, que costuma a se aproximar muito do resultado que é entregue nas urnas. Ao contrário esses grandes instituições de pesquisa que erram por 20 pontos percentuais. E são os mais renomados, os mais divulgados da imprensa. Curiosamente, a imprensa faz questão de não divulgar Polymarket e outras menores, justamente porque elas acreditam que esse pessoal não se vende, então não tem como apoiar alguém que não tem como a gente comprar. Vai dar certo, tá? Eu digo mais uma vez, o maior inimigo do Lula ano que vem vai ser, o maior desafio vai ser convencer o povo que eles não estão mais miseráveis. E a cada dia que passa, as pessoas estão percebendo que não tem condição do país sobreviver em mais 4 anos do governo Lula. Flávio Bolsonaro está chegando aí surpreendendo muita gente. Agora é a hora de nós, aqueles que militam e lutam por um Brasil melhor, arregaçar as mangas em 2026 e fazer a nossa parte.